Fique à Então, boa vontade. noite. Boa noite, irmãos. Muito obrigada pelo convite de estar aqui mais um ano. Eu vim falar aqui um pouquinho para vocês a respeito das perspectivas astrológicas para esse novo ano de 2025. Aconteceu o Ano Novo Astrológico no dia 20, e para nós, astrólogos, é a partir daí que começa o ano, a partir do Ano Novo. Quem mudou isso foi o imperador Júlio César. Até então, o calendário aqui, né, da Terra batia com o calendário astrológico, mas houve essa mudança, passou para janeiro, mas para nós, né, o início é em Áries mesmo, né, continua sendo em Áries. Para nós é muito importante essa data, porque a partir daí faz o grau zero. E a partir daí que a gente faz as perspectivas astrológicas. É muito importante. Esse ano é um ano de transformações. As transformações são maiores um pouco, são bem maiores do que as do ano passado, porque nós vamos ter três eventos muito importantes, três planetas. Eu vou falar o menos possível o astrologuês, para todo mundo entender, mas nós teremos três planetas geracionais, três planetas de grandes acontecimentos, fazendo um movimento muito importante durante esse ano. Ele vai passar, eles vão andar para frente e para trás. Todo planeta quando andando para trás é para a gente reavaliar alguma situação, para a gente rever algo que foi feito, né? Vai nos dar a oportunidade disso. Quando acontece com planetas menores, né, com planetas pessoais, como por exemplo Mercúrio, todo mundo fala muito de Mercúrio retrógrado, que é culpa do Mercúrio retrógrado quando alguém não atende, quando alguém não entende o que a gente está falando, quando dá um erro de entendimento, alguma briga, né? Já virou modinha. Mas, e tem essa duração de mais ou menos uma semana, 10 dias, né? Não tem esse efeito por esse tempo. Planetas geracionais já ficam por meses gerando esses efeitos em nós. Então, é muito mais, tem uma importância um pouco maior, um impacto maior sobre a gente. E tudo é global, né? Primeiro, ele faz efeito no mundo inteiro, no planeta inteiro, como se o planeta, como a Terra fosse o centro do universo, não o Sol. E ali os planetas começam a gerar energia, né? A transmitir, fazer essa frequência entre eles e sobre nós, sobre a Terra, o planeta Terra. Então, existe a previsão mundial que vai reger alguns acontecimentos num nível maior, que vai atingir toda a sociedade, e também quando o cálculo foi feito a respeito de nós, da nossa data de nascimento, aí sim, aí nós somos o centro do universo, nós somos o Sol. Então tem um efeito no muito e no menor, né? Sempre vai ter. Assim como vai ter efeito a Lua sobre as marés, porque as marés são a água regida pela Lua, né? Que rege o movimento das águas. A gente vê muito na Lua cheia uma mudança ali. Existe essa mudança também no organismo físico humano. Nós temos água, nós somos água também. Ah, existe água, 80%, né, em nós, mais de 60%, entre 60% e 80%. Então, tem também esse impacto sobre nós. Falta de água tem o mesmo impacto que tem no maior, tem também no menor. E nós estamos ainda sob uma influência muito forte, que é a influência de Plutão em Aquário. Ano passado foi um pouquinho mais forte, né? Ele entrou, causou algumas mudanças, né? Muito evidentes. Há alguns anos Plutão já vem agindo, age sempre, né? Mas há alguns anos Plutão já vem agindo de uma maneira mais incisiva sobre nós, né? Mais perceptível sobre nós. Então, o que que acontece nesse caso, né? Eu vou dar assim eu vou usar aqui o meu PDF. Eu não sei se o Heitor pode colocar. É o Heitor quem tá fazendo isso? Sada para ver o PDF ou é mesmo posso pôr? Se a irmã quiser me mandar aqui, eu posso abrir e compartilhar.
Eu posso compartilhar, não sei se não tem problema. Faço- Dá dois cliques aí para poder abrir. Eu acho que você está conseguindo. Deu certo? Vocês estão vendo? Não, a tela está toda preta. Agora sim. É um pouquinho lento, né? Então, eu uso o PDF só como cola. Prestem mais atenção no que eu estou falando do que no que está escrito, tá? Porque eu uso mais como cola. Então, o que que vai acontecer? Plutão é um planeta de grandes transformações. Ele rege já, né, as transformações. É muito profundo, as questões de sentimento. Então, nós vamos ter muitos acontecimentos, muito, normalmente escolhas referentes a Plutão. Se a gente mesmo escolher, é melhor. Se a gente não escolher, quando Plutão está apontando algum aspecto importante ali nos mapas, se a gente escolher, é melhor, senão a vida se encarrega. O que está acontecendo? Plutão vai passar para, já está em Aquário, e existe uma necessidade diante das outras configurações. O que que acontece? Pode existir uma necessidade de uma mudança nas questões tecnológicas. Isso vai acontecer muito. Então, vai existir uma necessidade, devido a Plutão, a Saturno também estava em peixes, a questão da assistência. Nós veremos muitas pessoas passando por situações muito difíceis. Então, de repente, o que que vai acontecer? A tecnologia está tendendo a fazer esse caminho. Com o aspecto, o céu estava parecido com o de hoje, na época da Revolução Francesa, na época da Revolução dos Estados Unidos, na época da maior seca também do Nordeste brasileiro. Nós tivemos também, foi também na época em que surgiu a Sociedade Teosófica. Nós estamos com um aspecto muito parecido. A época em que surgiu o kardecismo também, não está aqui nesse slide aqui, mas também está. É a época também que houve a libertação, a abolição da escravatura nos Estados Unidos e na Rússia também. Então, o que que acontece? Nós estamos com situações parecidas, nós vamos viver situações parecidas com essa. O que que aconteceu na época? O que que tem de acontecer agora? Com o movimento de Netuno, foi a época em que surgiu a Sociedade Teosófica. Pode haver uma revivificação da Sociedade Teosófica. É o que nós estamos precisando. O que que precisa? O que que pode acontecer em relação a isso? O auxílio da tecnologia pode expandir de uma certa forma. Outras formas de pensamento também podem surgir com a mesma força, com a mesma potência. Na verdade, a sociedade teosófica é uma sociedade aquariana, né, que visa o futuro, não tem igual. Ela é igualitária para todo mundo. É totalmente diferente dos outros recursos que a gente viu até aqui, né? Então, de repente, é o momento, é a hora, né, de fazer esse caminho, né, esse caminho de volta. Vai demorar um pouquinho, não é agora para esse ano, mas o início pode se dar a partir do próximo eclipse. É um momento para isso, né? Então, é a época em que surgiu também. Podem surgir outros movimentos também, muitos outros movimentos. Então, existe essa possibilidade. Eu estou tentando colocar aqui em tela cheia, mas está meio difícil. Deixa eu ver se eu consigo. Não consegui. Ah, irmã Juliana, põe no modo apresentação. E não tá? Não, Tem. não, mas para nós aqui não aparece. Eu tenho que pôr o modo apresentação aqui em cima, né? Embaixo lá tem uma caixinha do lado esquerdo de onde você estava passando com o mouse. No PDF, aqui, né? É isso? Não, não, não. Tem a apresentação de slide. Eu acho que a tela de atalho é F5, que ele abre. Ah lá, apareceu ali embaixo, ó. Um pouco para sua direita. Aí vai ter aí a apresentação de slide aí. Acho que é F5 a função. Eu achei que eu tinha posto. Agora acho que vai. Vamos ver. Carregando.
Oi. Então, o que que vai Oi, acontecer? ficou perfeito agora. Agora foi. Obrigada, Lipe. Então, o que que vai acontecer? Avanços vultuosos na tecnologia. E pode estar muito ligado também à questão de caridade, à questão de necessidade. Muita coisa não conseguiu brotar o ano passado. Ainda estamos muito ligados ao pensamento de guerra, aos acontecimentos agora, né, que aconteceram recentemente. Então, a gente ficou muito preso a preços, valores, e o avanço da tecnologia ficou um pouco minado. Mas nós já vimos algumas movimentações. A questão da inteligência, desenvolvimento da inteligência artificial foi muito notório esse ano. Então, dá para a gente perceber que realmente já existe um passo para isso. O que que pode acontecer? O que que nós vamos ver acontecer nos próximos anos com esse movimento de Plutão, com o desenvolvimento tecnológico? Vamos ver outros também, né? Que vão depois acabar mobilizando para esse lado. Mas vai ser por necessidade. Então, muito provavelmente a tecnologia vai avançar para melhorar a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas. Alguma coisa nós já vamos ver quando Júpiter esse ano entrar em Câncer, que é mais ou menos na metade do ano. Então, ali vai se revelar alguma coisa que vai tomar uma dimensão muito maior, da metade do ano, no final até o final do ciclo, 2033, mais ou menos. Então, vai ter um avanço da tecnologia, aí eu acredito que podem mesmo existir quase um cenário dos Jetsons ali, que pode haver androides ajudando dentro de casa, robôs, carros que realmente, né, saem do solo para melhorar. Então, tudo para melhorar o nosso cotidiano, está muito ligado à tecnologia. Nós não vamos ver isso agora. O que vamos ver agora, muito provavelmente, é alguma melhoria em relação ao desenvolvimento da medicina, do acompanhamento de idosos, do desenvolvimento dentro de casa, das famílias, algo que ajude também, né, as famílias, que envolva também caridade. Existe também um movimento ali de relacionado não só a Mercúrio, mas também a Gêmeos dentro do mapa, que regem a comunicação. O que que vai acontecer? Tem uma tendência as pessoas terem que se atualizar, vão estudar mais, vão precisar focar em algum tipo de conhecimento diferente, que vai ser necessário para os próximos 3 anos, que vai ser mais evidente. Então, alguma coisa vai acontecer, alguma ação vai acontecer. Então, haverão avanços astronômicos mesmo dentro da tecnologia nos próximos anos recentes, meio que de repente, e as pessoas vão ter necessidade de se atualizar. Como tem esse movimento de Gêmeos, né, e também Aquário, o que que acontece? Vai pôr mais as pessoas mesmo em contato umas com as outras. Todo mundo vai ter mais contato, vai interagir mais. Pode surgir alguma ferramenta, aplicativos, algo que seja relacionado a notícias, que realmente coloque as pessoas, né, numa situação melhor, mas pode ser uma inovação. Como ainda Netuno está ali, né, no clima da hostilidade ainda está, desculpa, da ociosidade, depois entra na hostilidade, mas ele vai para Áries, né? Mas por enquanto ainda está ali, né, em Peixes. Pode ser que surja ainda alguma coisa que ainda prenda a gente na alienação mental. Netuno estava em peixes, né, nos últimos tempos, e o que que causou, né? A gente ficou muito apegado mesmo, a gente ficou muito alienado do mundo e ali no celular. Tendência isso é mudar, vai mudar por necessidade, né? Existe uma possibilidade também de guerra tecnológica. O próximo passo é o pessoal do TI, o pessoal, né, de processamento, eles vão entender que eles mandam no mundo, né? Não estão sendo muito valorizados, não foram valorizados nesses últimos 3 anos, e agora pode acontecer um revés dessa situação. Então, os profissionais da tecnologia, da informação, tendem a se empoderar esse ano. Não só os terapeutas, mas os profissionais de tecnologia também, e todo mundo que domina algum tipo de linguagem. É bom para a astrologia, né? Vai ser muito bom para nós. Vão ter avanços aqui também, né? Na questão de pesquisa relacionada a doenças mentais, a situações emocionais. É muito importante pedir ajuda quando for necessário. É muito importante se tornar mais forte,
A última geração foi uma geração mais sensível, que nasceu sob esse aspecto, né? Eles eram mais sensíveis, passamos por gerações sensíveis. Nós passaremos agora por uma geração que é muito cheia de atitude, vão ter que se jogar para o mundo. Então, as crianças que nascerem agora têm que ser criadas como pessoas fortes, capazes. Essa geração é de pessoas capazes, porque o mundo vai exigir delas uma atitude um pouco mais interativa e menos reflexiva, que é o que aconteceu nas gerações anteriores, né? O que que vai acontecer? Começou, né, o ano passado, vai até 2026, essa transição. Pressões coletivas para o bem comum, para a igualdade, para a liberdade, que tem tudo a ver com o aquário. O que que vai acontecer esse ano? É um ano também, voltando assim, falando um pouquinho do pessoal, que eu vou entrar um pouco mais no final, se der tempo, de falar assim, previsões para cada signo, mas é um ano importante de mudanças muito significativas para os signos de fogo e para os signos de ar, principalmente no que diz respeito às polaridades. Então, Aquário e Leão terão grandes desafios esse ano, né? Já estão passando por mudanças internas muito significativas nos últimos anos. Então, o leonino e o aquariano vão pensar que houve realmente né, pode ter havido um vertex, alguma coisa aconteceu que mudou ali dentro deles, né? As terapias no decorrer, enquanto Plutão tiver, né, em Aquário, elas tendem a se desenvolver a ponto de se tornarem individualizadas, focadas. Pode vir a existir remédio individual, que não é esse remédio que a gente vê, assim, cura individualizada. Vai se focar muito nesse assunto de cura, porque às vezes é uma questão relacionada a remédio, às vezes é uma questão de um remédio específico, às vezes uma quantidade certa. Então, também quem trabalha com algum tipo de manipulação, e é Plutão, também pode ter muito lucro, pode ter muito favorecimento nesse sentido. Então, vai também, o foco também, a partir de maio, mês que vem, é transformar algumas questões relacionadas a traumas, curas relacionadas a traumas. Eu não vejo nada muito diferente agora, atualmente, do que de repente florais. De repente, é algo que pode ajudar muito nesse processo de cura, né? Mas outros métodos também, né? Seriam remédios que só servem individualmente. Então, às vezes, o que serve para todo mundo pode servir individualmente para aquela pessoa e gerar uma cura. Outra configuração que nós vamos ver ainda no decorrer aqui é questão relacionada à fé e milagres. Pode parecer milagre, mas às vezes não é. Às vezes é um processo individualizado do avanço realmente da consciência humana a respeito de que o ser é individual. Ele é coletivo, mas ele também é individual, principalmente em relação ao que a própria energia e frequência gera, externaliza dentro dali, né? Pode haver também, o que que acontece também nesse período? As pessoas se sentem um pouco perdidas, sem foco, podem se sentir um pouco, como é que se diz? Sem chão, sem rumo, devido às incertezas, algumas questões que vão ser enfrentadas. Isso pode gerar uma depressão, né? Uma tristeza, uma falta de foco ali, né? O que, por outro lado, pode ser combatido pela consciência, pela busca de um rumo. Tudo tem um outro lado, tudo tem que ser buscado no polar. Tudo que está em desequilíbrio, a gente tem que buscar do outro lado, no foco, onde a gente está vendo. Não pode se prostrar. Então, quem precisar de ajuda, é muito importante verbalizar. As pessoas, quando o aquário está saliente no mapa, o aquário não entende muito bem esse tipo de sinais, eles não são sensíveis, né? Eles te ajudam cegamente, né? Aquário é o auxílio, como que se diz? Fora do comum. Mas ele não tem, né? Aquário não tem essa questão da sensibilidade, não dá muita sensibilidade para Plutão, não libera muito isso. Plutão não está à vontade em Aquário. Então é importante pedir ajuda quando é necessário, ainda que você não se sinta à vontade para isso, né? Novos grupos vão se formar, né? Podem ser bons, como a Sociedade Teosófica UE, tem desenvolvimento de grupos já formados, o que não serve mais vai deixar de existir,
e tem o fortalecimento e a transformação do que é muito poderoso também. Mas existe o outro lado, tem que tomar muito cuidado com essa facilidade de grupos. Ao mesmo tempo, na mesma época que estava sendo formada a Sociedade Teosófica, estava sendo formada também gangues paralelas, em diversos, as gangues que depois geraram as gangues de Nova York, algumas espécies de máfia e também a Ku Klux Klan. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos grupos aos quais nós estamos nos aliando e nós estamos empoderando para se formar. Precisamos prestar muita atenção. Esses grupos tendem a ser formados mais por jovens, por menos por pessoas de opinião. Podemos voltar no tempo e os jovens realmente dominarem o mundo. Também tem novas formas de governar, novas maneiras de governar. Tudo que a gente está vendo agora. Olha só, um tempo atrás, né, nós falamos que ia mudar os padrões relacionados a bancos, a seguros. Praticamente não tem mais seguro. Você liga pelo telefone, que faz, né? É tudo por aplicativo, é tudo virtual. Banco, mesma coisa. O dinheiro, nota, praticamente não existe mais. Próximo, cartão de crédito. Próximo, algumas transações bancárias que não fazem sentido. Cheque, eu acho que essa geração nem chegou a ver, né? Nem sabem o que que é. Então, algumas notas promissórias, ninguém sabe. A mesma coisa vai acontecer. Um exemplo de grande mudança são as formas de governos que nós temos hoje nos próximos anos. A gente vai ver só uma fagulha agora acontecendo. Isso vai acontecer mais para frente, né? Mas vai mudar a maneira geral de se governar o mundo. Pode haver quebra de fronteiras, sem. Eu estou achando o ser humano hostil ainda, então sem guerra acho meio difícil. Mas pode haver quebra de fronteiras, pode existir um novo modelo de pensamento que não seja democracia, comunismo, nada disso, né? Vai surgir alguma coisa nova. Nós estamos, né, ainda bem distantes da era de Aquário, mas nós já estamos sentindo o cheirinho disso tudo acontecer, né? Tem a ver com Plutão, né? Pode ser o cerimonialista, né, dessa era. Vamos ver, né? Netuno também, que é um planeta importante. E agora, meu Deus? Aqui, Netuno tem que voltar. Aqui. Netuno entra em Áries, agora nos próximos dias. Por enquanto está em peixes, é aquilo que a gente acabou de falar, né? Promoveu muita distração, promoveu muita assistência, né? Deveria ter promovido mais, a gente enxergou um pouco mais da miséria humana. A gente viu um pouco mais acontecer, se tornou mais evidente. Nós vamos entrar no período de agir. Áries, Netuno também não fica à vontade em Áries, ele não fica confortável. Ele vai agir por bem ou por mal, ele vai fazer acontecer. Se nós formos por bem, o universo não vai exigir isso de nós. Quanto mais por bem nós formos, prestar esse tipo de assistência, caridade, os avanços necessários, né, o cuidado com o clima, melhor. Também o que que pode existir no campo da ciência, né? Netuno em Áries, pode também, né? Não está aí nessa. Ó, escutem o que eu falo. Eu lembro às vezes das coisas e não anotei. Mas pode existir também o mesmo, nessa mesma época, também houve descobertas acima do céu, né? O próprio Netuno foi descoberto num céu parecido com esse que nós temos hoje. Então, o que que pode haver também? Pode existir uma investigação submarina. A gente pode descobrir um universo, né, dentro dos mares. Pode se descobrir, se voltar um pouco mais para a pesquisa, nós, né, e termos, assim, uma ideia muito diferente de mundo, assim como foi no céu. Acredito muito, né, as pesquisas relacionadas aos céus, às vidas, né, a existência, o que explica a existência humana, o segredo está lá, né? Não estou falando que tenha nada a ver com ufologia, pelo contrário, mas os segredos originais podem estar, muito provavelmente estão, e isso pode se revelar nesses próximos tempos, principalmente com Plutão em Aquário. Mas Netuno em Áries também faz o ser humano evoluir para novas inspirações, novas descobertas, né? Os desafios climáticos aumentam, então é muito importante cuidar, né, dessa questão.
até através disso que pode se despertar alguma solução, né? Uma busca de alguma solução relacionada às marés, relacionadas aos mares, relacionados a águas subterrâneas, né? Isso também tem a ver com Plutão, mas também tem a ver a conjunção, né? A junção dos dois, quando fizer um aspecto entre os dois, pode existir isso, né? Aqui eu não tinha colocado, mas eu coloquei. Um céu parecido, parecido aqui, ó, com a libertação dos escravos, kardecismo, né? Surgimento também do Exército da Salvação, que estava muito ligado com essa questão de caridade, né? Com a questão de fazer pelo próximo, de transformar. Nesse sentido, nós veremos pessoas precisando muito nos próximos tempos. E vai ser muito importante a gente estender a mão. Vimos há pouco tempo, em uma escala menor, os acontecimentos, né, no Rio Grande do Sul. Vimos também as chuvas atrapalhando muito aqui a região de São Paulo, né? Quem mora na Zona Norte viu o que aconteceu aqui, algo assim, né? Inesperado, inusitado. Então, é importante nós vermos, realmente vermos alguma coisa nesse sentido, agir por nós mesmos sem precisar, senão o universo acaba despertando isso em nós, né? Seria o ideal o ser humano não precisar passar por esses processos, mas nós precisamos, né? É da nossa natureza. Quanto mais conscientes nós estivermos e nos propusermos a tudo isso, melhores os resultados em relação ao coletivo. Quanto mais o ser humano individual conseguir agir com consciência e respeito, mais no universo, no âmbito coletivo, isso consegue se realizar. O que eu falei sobre os 3 planetas que estarão, né, em aspectos, né, muito importantes nesse ano, o que que acontece? Soluções para problemas tecnológicos. Nós tivemos muita questão de invasão de privacidade, questões relacionadas à invasão de dados. Existava um pouco de terra sem lei, né? Então, nós vamos ter soluções para busca de soluções, né? Pelo menos um início para uma solução mais ligada a isso. Nós teremos uma solução para alguns problemas tecnológicos que existiam antes. Então, está muito favorável para quem trabalha na área de comunicação, TI, mídia social, jornalismo. Muitos problemas relacionados a isso têm uma ligação com tudo isso. Não é só isso. Tem a ver também com Mercúrio, que faz as configurações, e também com os eclipses que fizeram configurações. A necessidade vai ser, né, latente nos períodos de eclipse. Um já passou, tem um agora, nos próximos dias. Então, é muito, muito importante nós prestarmos muita atenção nisso tudo, né? Problemas tecnológicos tendem à necessidade de acontecer uma correção, algo nesse sentido. Já tivemos algo parecido quando retrogradou, a questão da LGPD, que regulamentou algumas questões legais das mídias e do universo, né, relacionado ao social. Mas mesmo assim, agora nós teremos algo mais incisivo, algo mais funcional mesmo, que não depende de legislação, tende a ser algo mais ligado a mecanismo criados, né, alguém fazendo ali, sem ser algo tão, nem é tão pacífico, mas também não é tão invasivo, é algo necessário. O que a gente viu numa escala mais superficial são as crianças não podendo usar celular na escola. É bom, não é, né? Mas já vimos isso acontecer. Existia um problema? Era um exagero? Houve erro? Foi contido. Nós veremos isso em grandes escalas agora nos próximos tempos, com outras visões, em outras esferas. Correção de problemas ligados à tecnologia, tanto no âmbito social, pessoal, inclusive nós, na nossa casa, nós mesmos, talvez a gente busque alguma forma de se ver de uma outra maneira, um outro tipo de conexão. Isso é outra coisa também, o ser humano vai descobrir novos tipos de se conectar um com o outro, novas maneiras de se conectar. E, de repente, mais uma conexão mais sentida e menos pensada ou menos feita por questões, né, por auxiliares nossos, né? Auxiliar, o celular é um auxiliar nosso, é uma ferramenta que a gente usa para nos auxiliar. Também está muito potencializada para criadores, artistas, né? Essas pessoas têm muito potencial, tem criatividade, vai
que age com o corpo, com a forma física. Também tem algo muito realizador ali, tem muito a ver com as terapias também, né? O poder, o povo vai se unir um pouco mais por algumas questões, todos estarão mais unidos, estarão mais incisivos, podem acontecer revoluções, rebeliões, a gente vai ver muito isso. Aconteceu, o povo se movimentando mais de uma maneira coletiva. É um tempo de progresso, mais para o segundo semestre, mas também progresso em geral em relação à tecnologia. Teremos problemas com a questão financeira aqui no Brasil, então é muito importante não gastar muito, evitar excesso de gastos, principalmente agora, né, para ter uma reserva, vamos tentar ser consciente nesse sentido. Favorece questões relacionadas à ecologia ainda, e por mais também essa questão de solução de problemas tecnológicos, regulamentação, pode atingir o dinheiro virtual. Então, é bom investir ainda em dinheiro virtual, tende a se potencializar, porque ainda tem ali, né? Ainda Saturno vai estar, desculpa, né? Ainda Urano vai estar em touro nos próximos tempos. E as mudanças que foram promovidas, isso ainda vão ressoar por um tempinho. Depois, vai para o signo de Gêmeos, vai ser melhor. Então, no signo, quando Urano estiver em Gêmeos, talvez exista uma necessidade que a gente já teve que se educar, que é mais ou menos o que a gente falou, de se usar mais o mundo virtual a ponto do dinheiro virtual se potencializar. A ponto disso que a gente não, que a gente conhece hoje como dinheiro, valores, o que a gente tem ou deixa de ter, seja obrigatório ser virtual. Então, é uma boa época em investir, em conhecer um pouco mais, em se inteirar nesse tipo de investimento. E também novos investimentos. Também empresas tendem a se empoderar, viu? Urano ainda está em touro, né? Depois ele volta, mas ainda está ligado a transformações coletivas, a rebeldia, alterações súbitas relacionadas principalmente ao solo, ao que é plausível em relação a valores. Existe um despertar em relação ao material, a liberação da consciência, né, de cristalizações emocionais, o que valia realmente a pena, o que era valioso para a gente antes. Ainda estamos nessas questões. Vontade de criar algo novo, satisfação, surge a vontade, ainda não é a época da criação, mas surge a vontade, né, de fazer frutificar. Outra coisa, não está muito bom para empreender. Quem pretende empreender em algumas áreas, não está muito bom. Eu não aconselho ninguém a empreender esse ano aqui no Brasil. Não acho muito bom. Pode existir uma crise. A gente está com um céu também parecido com o da época em que houve o Plano Cruzado. Não sei se vocês lembram, da época que o Sarney tomou o poder, né? E houve aquela questão relacionada, né, à mudança, a tudo isso, né? Então, houve um congelamento, vai ter uma estabilidade, uma estabilização, mas eu acho que é melhor fazer planos agora, principalmente quem for signo de Gêmeos, Sagitário, Leão, Aquário, Libra e Áries. É uma época que tem que pensar, não é que não pode fazer, mas tem que ser um pouco mais cauteloso. É uma época de pensar mais, ter tudo muito planejado para depois dar o próximo passo. O dinheiro não tem mais o significado, que nem a gente tinha acabado de falar, né? Agricultura e pecuária podem estar prejudicados esse ano. Então, por mais que estejam prejudicados, né, esse ano, também tem a questão de depois, na metade do ano, eu sou otimista, sou sagitariana, né? Então, pode haver uma mudança depois, na metade do ano, né? O abastecimento no primeiro semestre está um pouco prejudicado, a gente está um pouco pessimista, né? Tem a ver também, a gente vai ver muita apologia ao físico, ao Eros, né? Porque tem muito a ver também com touro nessa época. E a segurança tende a estar em xeque. Então, a gente vai ver muita ainda notícia relacionada à segurança, há muita notícia relacionada, de repente, a armas, alguma coisa nesse sentido. A gente precisa rever mesmo essas questões para ver qual é o próximo passo. Agora está uma situação de insegurança, violência. Temos que ser um pouco mais cautelosos. Depois, mais ou menos em julho, ó,
pouquinho depois da metade do ano, Urano entra em Gêmeos. Então, assim, por mais positivo que todos os astrólogos sejam, a gente vai ver muitos avanços em relação à comunicação e à linguagem. A gente vai ver mais gente estudando linguagens diferentes. O que são linguagens diferentes? A astrologia é uma linguagem diferente. A música é uma linguagem diferente, mas pode existir uma terceira, ou novas, totalmente novas opções que vão fazer símbolos, né? Nós estudamos símbolos, nós que estudamos ocultismo, que estamos ligados ao esoterismo, estudamos símbolos também. Veremos pessoas mais ligadas a isso e a grupos. Então, alguns tipos de grupos tendem a se fortalecer, principalmente os que estudam símbolos, né? Tem aqui também o desenvolvimento da inteligência artificial, tende a se desenvolver muito, principalmente quando Urano entrar em Gêmeos. Novidades na área da educação, a gente vai ver pessoas mais adeptas ao estudo, mas juntando tudo isso, fazendo essa mistura, nós veremos mais adeptos ao estudo por necessidade. Alguma coisa pode mudar tão radicalmente a ponto das pessoas serem obrigadas a fazer. Também vamos ver mais velhinhos, pessoas idosas, idosas mesmo, não nós, pessoas mais idosas, se sentindo obrigadas ou sendo induzidas, sendo incentivadas ao conhecimento da tecnologia, ao domínio da tecnologia. Isso tem a ver com o empoderamento de empresários, tem a ver por trás das sombras ali, olhando o mapa astral, a gente vê que também tem a ver com a questão de economia, não são apenas boas intenções para preservar o meio ambiente, nada disso. Também tem muito a ver com economia. O que que é importante quando aqueles outros planetas, né, Netuno e Saturno entrarem em Áries, nós veremos também muitas questões, muita a necessidade de proteção dos idosos. Então, eles vão precisar de um pouco mais de cuidado e atenção para saber dominar esse tipo de artifício, e nós veremos também uma preocupação maior da família, que pode ser com esse tipo de situação. Veremos também mais jovens, mais crianças, pessoas mais vulneráveis, tendo a necessidade de utilizar alguma coisa que pareça que está muito à frente, muito avançada, né? Mas é por necessidade. Tentando se inteirar e tomar conhecimento de uma maneira mais simples, melhor, indo por boa vontade, indo por necessidade, o universo pode causar uma situação, né? Podemos ver uma situação, pode haver uma quebra, pode haver um revés, haver uma crise, né? Aqui, mudanças de interações nas redes sociais que podem superar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Tá para surgir alguma coisa nova, alguma ferramenta nova, algum app novo que vai superar esses dois. Mas isso mais para o próximo. Aí pode surgir, né? Pode dar um respaldo agora, mas não é agora. É só quando entrar em definitivo em Gêmeos é que a gente vai sentir essa mudança de uma maneira mais clara, né? Novas profissões ligadas à tecnologia e à comunicação, parecido, mais ou menos parecido, com o que foi quando os YouTubers começaram a se empoderar. Então, eles podem se tornar, assim, podem se empoderar novos YouTubers, que eu acho que não, mas pode surgir uma nova maneira ali de comunicação, onde os YouTubers já passem a ser algo que não seja tão novo, não tão representado por Urano, né? Pode vir para Mercúrio, já não ser mais uma configuração uraniana, assim como já não são esses aplicativos, né? Mudança de pensamento e formas de expressão, vamos mudar muito nossa maneira de falar, nos expressar. Vai haver mais foco na literatura e nos meios de leitura também que pode mudar. Pode ser algum app também que seja mais ligado a isso, né? Pode se focar, mas também tem muito a ver com verbalização. Pode se focar um pouco mais em audiolivro, né? Pode também haver avanços, assim, avanços mais significativos ainda, por meio de interação, pode-se criar clubes, assim, que a gente achava, né, que era clube, pode ter outro nome agora, mas associações, organizações mais ligadas para esse fim, para fins culturais, a partir desse período. Depois ele anda para trás, aí a gente vai ser obrigado a rever os nossos valores. Então, nessa época aqui, quanto mais vocês puderem se inteirar de tecnologia para poder ter o domínio próprio das próprias ferramentas e poder cuidar
dos seus próprios valores, da sua maneira, das suas coisas, melhor, de uma maneira mais individualizada. Melhor, para que não haja uma necessidade e um sofrimento depois, né? Aqui, Urano em Touro, né, Júpiter, né? O que que aconteceu, né, em 1936 com uma configuração parecida com essa que a gente teve em 2024? Houve posturas extremistas no mundo, nós vimos muito esse ano, né? Trump ganhou de lavada nos Estados Unidos, ele é uma pessoa radical, ele já veio impondo mudanças, né? Existe a possibilidade ainda de temor de terra, de alguma questão relacionada a isso, esperamos que não, né? Ainda está favorecido nesse trânsito aqui, né? Riqueza, alimentação e agricultura, depois aqui para o Brasil, que já não está muito, né? No segundo semestre. Existem benefícios vindo de bancos e seguros ainda, eles têm planos para nós, pode parecer, né? Alguma coisa muito boa. Vão existir mais no segundo semestre, né? Fartura, comemoração, pode existir um pouco mais. Mas existe também a restrição, que a gente deve tomar muito cuidado, né? Novidades no campo no campo da matemática, do cálculo, da engenharia, mudança dos padrões de moda, e as pessoas querendo mais liberdade, se libertar um pouco mais, né? O que que a gente vai ver também nos trânsitos de Saturno e Júpiter? Queda das bolsas, inflação. A gente vai ver também muitas atitudes impopulares do governo relacionado aos nossos valores, podem acontecer tensões políticas e sociais, pode haver uma dificuldade muito grande em se fazer acordo, em se mediar certas situações, né? Em fazer acordos ligados à diplomacia. Pode existir também, existe um risco de saúde de pessoas importantes e destacadas para nós, que são importantes para nós brasileiros. A gente já está vendo a doença do Papa. Pode acontecer também alguma questão relacionada ao presidente, né, da República. Então, tem uma questão parecida, que eu falei, o céu está muito parecido também com a época em que o Sarney assumiu, né? Então, existe milhares de possibilidades aí, né? Pessoas importantes para nós, perdemos o Silvio Santos ano passado, quando retrogradou, então, né, tem algumas questões assim, né? Também leis para seguros, bancos, PIX, eles podem querer colocar algumas leis, algumas regras que não são tão boas assim para nós. E pode existir uma mobilização popular em relação a isso. No segundo semestre, né, a população pode estar um pouquinho mais pessimista, porque o cenário realmente econômico pode estar um pouquinho mais difícil. É aí que surge um pouquinho da depressão, né, coletiva, de não poder, mas isso não vai durar muito. De setembro para frente, as coisas já melhoram. A gente já pode respirar, já vai ficar mais, né? Então vai começar um pouquinho assim, mas depois, né? Ó, possível queda, morte, afastamento de pessoas em destaques, presidente ou papa, né? Vai existir um crescimento imobiliário. Então, para quem investe, para investimentos imobiliários, crescimento imobiliário, é ótimo. Trabalhar também com tecnologias ligadas ao cotidiano, à casa da gente, excelente. Quem trabalhar com qualquer coisa que seja ligada à automação e energia, energia solar também, algo que tende a fazer todo sentido. Essa é uma época em que nós vamos nos desprender de grandes instituições, nós vamos nos tornar cada vez mais independentes de grandes instituições. Então, algumas empresas que são médias podem se tornar grandes. Por exemplo, quem está trabalhando com energia solar pode se tornar maior, ganhar um poder que a Enel não pode tirar daqui a pouco tempo. Estão querendo, vão tentar, pode existir uma guerra em relação a isso, né? Podem existir novas questões relacionadas às águas também, né? Tudo que automatiza, moderniza, melhora, torna funcional o cotidiano, a casa da gente, a residência da gente, tende a ser ótimo. Podem surgir novas soluções, né? Novas soluções que tornam a vida da gente, nosso cotidiano, a vida doméstica, a família, algo mais fácil de lidar, né? Questões ligadas à família, feminilidade, fertilidade, vão estar muito em pauta no segundo semestre. Vai ser ótimo, vai ser bom. Nós vamos encontrar novas maneiras de nos conectar um com o outro, mas não é conectar
Fechou o áudio, Juliana. Juliana, você fechou o áudio, Juliana. O que acontece? Agora estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Tá bom. Então, ó, pode haver crescimento nesse sentido. O que que pode... Eu não sei se vocês escutaram o que eu falei sobre automação de casa. Ouviram? Não estou vendo vocês. Não, Estão me Juliana. ouvindo? Dá um joinha. Agora eu estou vendo. Então, automação, questão de relacionada à modernização de eletrodoméstico, automação de casa, podem acontecer novas soluções para isso, facilitando a vida da gente. Então, o que que acontece, né? Tudo são instrumentos que facilitam a nossa vida. As panelas facilitam a nossa vida, é uma janela que abre e fecha sozinha com alarme, então tudo facilita a nossa vida. Tendem a surgir novas soluções para isso, né? Favorece quem trabalha com decoração de ambientes, alimentação, nutrição, abastecimento doméstico, mas principalmente ainda terapias, porque as pessoas vão estar muito ligadas ao emocional, ainda com o emocional um pouco questionável. Também Júpiter em Câncer traz às vezes, alguma questão relacionada, misturada aqui, né, com as outras configurações que a gente viu, de Plutão. Quando fizer a configuração, as pessoas vão investigar um pouco mais os traumas delas, né? Principalmente quem pensa muito. Quem pensa muito são os signos de ar. Quem tem ar forte no mapa vai procurar mais terapia, vai procurar se resolver, vão procurar ter uma nova vida com mais qualidade de vida. E vai ter muito foco também em assistência mútua, as pessoas vão se proteger um pouco mais. Tem a questão dos grupos que vão se proteger, tendem a se proteger e se favorecer um pouco mais. Não sei até que ponto isso é bom. Quando criam-se grupos, né, tem o lado bom, né? O interessante é que todo mundo fosse um grande grupo, né? Mas aí também, né, perde um pouco essa questão da proteção. Não é a tendência do que vai acontecer. Júpiter entrando em Gêmeos, né, de maio, né, vai até maio mais ou menos, né, a comunicação fica favorecida, mas tem que existir uma solução para quebrar as fake news. Isso tende a acontecer nos próximos tempos, né. Vão existir muitas, a gente viu muito no cenário americano, e ano que vem, ano de eleição aqui, né, vai ficar parecido. Então, vão existir, né, vai existir muita questão relacionada a isso. Para evitar tudo isso, acredito que o Brasil esteja um pouco mais à frente nessa questão, nesse quesito, então pode existir alguma forma de se combater esse tipo de atividade, né? Vai ter menos aqui. Os estudos que a gente falou, né? Novos gostos literários, questões relacionadas à logística, né? Venda pela internet, também tende a ser muito bom, tende a se potencializar. Surgiu realmente, né, um novo aplicativo de compras que tende a dominar o mundo, tende a ser uma coisa parecida com a Coca-Cola, né? Que eu acho que é esse Temu, penso eu que seja. Então é bom, né, a gente se inteirar por ali, porque cada vez parece que eles estão dominando um pouco mais, né? Pode existir uma coisa assim, algo que era, né, no mundo físico, muito parecido, por exemplo, com Walmart, que vendia tudo, né? Estou tentando traduzir para uma língua que a gente entenda, né? Mas vendia alimentos, eletrodomésticos, tecnologia, vendia também, né, mil coisas, serviços, entrega, e de repente pode se tornar um ambiente apenas virtual. Por exemplo, um exemplo, né? Esse Temu, né? Pode vender, de repente, substituir, inclusive, o iFood. Uma ferramenta só. Então, a gente tem que tomar, né? Tomar conhecimento disso tudo que está acontecendo no nosso ambiente, né? Ambientes relacionados a entregas tendem a ser muito potencializados. De repente, nos próximos tempos, essa questão da gente comprar pessoalmente pode se tornar muito restrita. E a questão do contato, da conexão, podem haver representantes pequenos que de repente você queira ver, alguém venha te mostrar alguma outra coisa que possa fazer você vivenciar uma experiência de compra antes de adquirir. Difícil explicar, mas é mais ou menos isso, né? Ou a pessoa vem,
ou surge uma ferramenta, ou tem como você fazer uma simulação mais avançada, mas que você tenha mais conhecimento, que existe um aprimoramento nesse tipo de coisa que vem dando muito erro. 50% é uma loteria hoje em dia, você comprar pela internet. Isso tende a se amenizar, a se tornar uma experiência melhor nos próximos tempos, se potencializar. O lado ruim, cada vez o ser humano perde mais o contato. O lado bom é que nós temos tempo para fazer outras coisas, e se a gente quiser por nós mesmos fazer esse tipo de contato, nós podemos. Poderemos ser mais presentes onde nós quisermos, porque nós teremos tempo, um pouco mais de tempo para isso, né? Todo mundo vai estar mais bem-humorado, porque existe o polar, né, ali de Júpiter, que é Sagitário, que todo mundo fica um pouco mais alegre, feliz e exagerado. Tem que tomar cuidado com os exageros, né? E também novas formas de viajar. Lado bom é viajar, né, de uma maneira assim, pela internet, virtual, com as pessoas, né? Viajar é perder a consciência às vezes. Tem que tomar muito cuidado com isso. Existe muita essa questão de perda de consciência, que nós não devemos. Então, pode existir também o surgimento de novas drogas, surgimento, interação maior de jovens, às vezes leva a uma propagação um pouco maior. Então, existe uma tentativa muito importante, né? Tem a questão da espiritualidade, que ela se torna mais evidente, mais buscada, mas tem a questão também do uso de drogas. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Da individualidade também vem a solidão. Então, por mais que a pessoa estenda, né, a essa questão de comprar sozinho, fazer as coisas sozinho, não estar tanto em contato com o outro, também pode ser um daqueles pontos que a gente viu que pode mexer com o emocional, com a solidão. Então, buscar o próximo, as conexões, os grupos, é importante, né? Por mais assim, não é o perfil. Os esotéricos, os estudiosos de personalidade, não são, nem sempre são tão expansivos nesse sentido. Precisamos todos nós dos nossos momentinhos de individualidade. Mas parece que essa individualidade pode não ser tão positiva quanto a gente pensa. Todos os ambientes, né, estamos realmente, né? O importante é nós não perdermos a conexão, não deixar de existir. Mas existe essa questão também, interagir um pouco mais, seja como for. Se o ambiente é virtual, de repente, interagir mais, fazer mais, por mais dias, né? Saber como o irmão está, querer saber, né? Interagirmos entre nós por opção, não por necessidade, né? Ainda que a gente não utilize mais espaços físicos, nós precisamos interagir, realmente, né? O que que vai acontecer quando Saturno entrar em Áries? Ele ficar rígido. Então, nós veremos pessoas, né, principalmente, né, pessoas do signo de fogo podem se tornar mais regradas, mais focadas nos objetivos dela, podem parecer mais frias, mais ligadas ali aos objetivos delas, né? O que pode não ser tão real assim, mas pode vir uma cegueira, de repente, parecer que a pessoa está obstinada para alguma coisa. Num âmbito maior, num âmbito bem maior, a gente vai ver mais hostilidade das pessoas, menos disposição para agora é o tempo de fazer, já ajudou, vai querer ver acontecer, né? Nós veremos as pessoas menos, um pouco menos, né, crédulas em relação a tudo. Então, vai-se muito em busca de provas para tudo, né? Vai-se muito em busca de experiências, ver acontecer. Então, a gente vai ver as pessoas assim, indo ou não, ou se for ótimo, tudo bem, né? Se der tudo certo, tudo bem, mas tudo que não for aprovado tende a existir, né? Tudo que for relacionado à desaprovação tende a ter uma reação mais hostil. Então, nem sempre tão, né? Pode não ser muito bom. Tem uma tendência também a um certo, uma exigência exacerbada, saindo de um perfeccionismo para ir para uma exigência, né? As pessoas vão querer estar mais juntas, mas precisa tomar, né? Tem que tomar muito cuidado com esse aspecto, tem que se tomar muito cuidado também com decisões precipitadas, né? Não tomar decisões precipitadas, principalmente os governantes. O lado bom é que a gente vai ver uma trégua de repente. Eu acho que a guerra pode acabar, pode se amenizar,
Veremos mais acordos de guerra relacionados à Rússia, né, ali, naquele período. A gente vai ver também muitos ditadores caírem, muitos governos ditatoriais caírem. Nós vamos ver também a China, que se diz comunista, de repente mudar ali alguma coisa. É um comunismo, né? Mas este tipo de modelo pode sim se tornar um padrão para outros países. E a China pode sim, nos próximos anos, né, nas próximas décadas, tomar o lugar facilmente dos Estados Unidos. Mas veremos ditadores, né, num outro modelo, já vimos um, né? Então agora a gente vai ver outros, a gente viu um no Líbano, né, que era protegido pela Rússia e ele caiu, né? Então veremos ditadores caírem. Nada que tiver a ver com ditatorial tende a se implantar, é o contrário, tende a cair. Tudo que for muito rígido tende a cair, não existe mais esse tipo de modelo. Netuno e Saturno em Áries entre maio e setembro, né? Aqui, ó, negociações para fim da guerra, né? Reestrutura. Eu estou um pouco acelerada, né? Eu falo, né? Descoberta de novos planetas, porque com essa configuração do céu, foi quando o próprio Netuno foi descoberto, né? Então, podem existir descoberta de novos horizontes, novos planetas, novidades no céu ali, né? Às vezes é algo que vai ter um significado muito grande para nós nos próximos tempos. Vão haver várias, mas nesse período é muito provável que a gente tenha uma notícia, né, relacionada a isso. E outra coisa, né, novas técnicas relacionadas à terapia, investigação, que pode ter muito a ver com tecnologia. Terapeutas que trabalham com a internet tendem a ter um retorno muito grande, mas podem existir novas terapias por meio de aplicativos, não sei até que ponto é bom, né? Só os terapeutas vão realmente poder falar, né? Mas pode ser bom, né? Se for musicoterapia, acredito que seja algo bom, que seja recomendado por profissionais. Se for auxiliares para uma terapia feita por um real terapeuta, um psicólogo, né? Nós vimos novas formas de terapia que eu não sei também, né? Nós vimos acontecer. Isso daqui já aconteceu, né? Já estava previsto de acontecer. Mas eu não sei se vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Mas eu estou vendo muito cursos de terapeutas, cursos curtinhos, né? Para terapeutas. A gente está vendo esse novo modelo de terapia. Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas não são psicólogos. Eles se intitulam como terapeutas. Não sei até que ponto é bom, até que ponto é ruim. Eu acho que vai acabar entrando naquelas questões relacionadas ao que precisa ser, como é que se diz, regulamentado. Então, pode ser um tipo de terapia que precise ser um pouco mais regulamentado, que precise de um estudo um pouco mais aprofundado, né, que seja feito, de repente, ou ter ali um viés com a psicologia tradicional. Nessa época aqui, o tradicional faz as pazes também com o novo. O novo e o tradicional tendem a fazer, a caminhar juntos. O que não caminhar juntos vira guerra e se sobrepõe o correto. Se cria regras e o que não serve mais deixa de existir, né? Existe também ideais de novas formas, né? Pode surgir alguma coisa aí que seja relacionada. Eu, assim, nas eleições do próximo ano, a gente vai ver uma movimentação, né? Muito de gente nova. Então, a gente pode ver gente nova que não seja nenhuma coisa, nem azul, nem vermelho, nem direita, nem esquerda. Veja alguém agindo um pouco mais pelo povo ali. Então, a tendência é ir mais por esse lado. Vai ser com a pessoa que vai conquistar, né? Tem muito a ver também com decepção, tem muito a ver com essas questões relacionadas a decepções que foram causadas, né? Que o ser humano ficou, que o brasileiro ficou decepcionado. Então, aí ele falou, vamos tentar. E começou a tentar tudo que era novo, né? Então, tem ainda um pouco a ver com isso, mas eu acredito que agora os próximos candidatos vão ter que ser um pouco mais convincente.
os novos eleitores estão um pouco mais exigentes, né? Nós teremos também quatro eclipses significativos, um já foi, né? Vai ter outro agora, dia 29, que é do Sol, que não tem um impacto tão significativo, mas o de setembro tem, e aí tem a ver com as questões relacionadas a governo. Eu estou tentando inserir todos esses acontecimentos já dentro do que a gente está falando um pouco, porque senão eu vou ter que explicar para vocês e talvez não seja tão proveitoso, né? Outra coisa que acontece, né? Aqui Júpiter, né, em Touro, né, com Netuno. O que que acontece também? Ainda acontece bastante tensões relacionadas a águas, né, a chuvas. Tem uma tendência a acidentes relacionados, né, acidentes submarinos, pode ter alguma questão, né, relacionada a isso. Com Urano tem ainda questões relacionadas a... Tivemos muitos acidentes aéreos. Continua um pouco essa configuração no começo do ano, né? Agora, nesse comecinho até a metade do ano, depois acaba até favorecendo, né? Tem essa questão de imposição de força, de violência e questões relacionadas a acidentes também, né? Então, tem que tomar muito cuidado, não está totalmente, podemos ter questões relacionadas ao aéreo. Então, assim, sempre tomar bastante cuidado com essas questões, para viajar para longe, ser prudente, né? Tende a acontecer com uma incidência um pouco maior, principalmente quando tiver configurações de Marte, né? Para o Brasil, o que que acontece? Agora, em Marte, a gente vai ter dificuldades de negociação. Eu acho que tem a ver também com a questão relacionada ao aço. Tem muita essa dificuldade de negociações, houve restrição de diversos países, o Brasil decidiu, né, se não tiver muita sabedoria, vai ter realmente, pode existir um prejuízo. Também tem questão relacionada à prestação de contas, que pode não ser satisfatória e causar uma certa impopularidade. Medidas podem ser reprovadas pela população. Então, temos que tomar bastante cuidado em questão a isso, né? Pessoalmente, é muito importante estudar, buscar propósitos, não ficar tão alienado com questão política que nada vai adiantar para a gente. Nós vamos entrar apenas, né, em embates, como já foi antes, em questão de desunião, mas parece que está todo mundo mais disposto a ser amigo e discutir menos política e religião agora. As pessoas estão mais evoluídas nesse sentido, estão se aceitando um pouco mais umas das outras. Então, estão menos dispostas a esse tipo de coisa. Para a gente combater isso, como a Lua foi em Sagitário, a Lua estava em Sagitário no ingresso do Sol do Ano Novo, então acredito eu que as pessoas vão ter mais propósitos, não vão estar mais tão voltadas para isso. Vão querer sim, né, ter sabedoria política, conversar sobre assunto, mas mais abertas uns para receber os outros, né? Tem esse otimismo também, essa predisposição para tudo isso, principalmente agora no segundo semestre, né? A gente vai ter mais essa questão, né? De querer acolher, de estar junto fisicamente. Pena que não vai durar, né? Mas outros ciclos farão isso também. Mas as pessoas podem querer estar mais unidas, principalmente com as suas famílias, com quem se considera família, com os amigos, com os círculos menores, todo mundo cuidando um pouco mais uns dos outros, né? Questões relacionadas a armas, que nem a gente já tinha falado, né? Catástrofes podem fazer, sempre que são planetas maiores, existe uma possibilidade, né, de fenômeno realmente, né, alguma questão relacionada a maior. Quando está envolvendo Plutão, tem a ver com vulcões. Quando tem a ver com Urano, principalmente Urano e Saturno, pode ter a ver com terremoto. Quando envolve Netuno, é tsunami. Questões relacionadas assim, mais suavemente, né? Plutão pode ser vazamento de gás. A gente precisa tomar muito cuidado, inclusive nas nossas esferas. Tomar muito cuidado com gases encanados dentro de casa e condomínio. Tomar muito cuidado com isso. Mas também pode ter acidentes relacionados a essas coisas, notícias relacionadas a esse tipo de prática relacionada a gás corriqueiro, gás que a gente usa no cotidiano.
questões financeiras causadas pelo governo, né? Por medidas não aprovadas, por medidas, isso daí é uma possibilidade. Se houver uma sabedoria em tomar essas medidas, em fazer essas negociações, isso deixa de acontecer, né? Mas tem muito a ver também com congelamento de preço, com um céu parecido, né? E também tem essa questão muito parecida. Pode surgir a gente pode se surpreender com o que vem, né, de campanha política agora desse ano para frente, né? Existe a possibilidade de imagem negativa do Brasil, existe mesmo, porque está muito dada a questão das negociações, que tem a ver também com uma oposição, né, de Ares ali, né? Ares, o contrário, é Libra, né, que rege muito as relações diplomáticas. Então, tem muito a ver com essa imagem negativa do Brasil, tem que tomar muito cuidado. Se houver sabedoria para colocar a pessoa certa ali, isso pode se reverter, né? Mas conseguir fazer algumas coisas junto e de maneira mais positiva. Existe ali também uma possibilidade, né? Indica muito assim, as pessoas estarem um pouco radicais. Então, tende, assim, a tendência é realmente a escolher alguém para suavizar as relações. Nós vamos nos surpreender com o que vem por aí. Para os signos, eu vou entrar um pouquinho. Será que dá tempo da gente falar dos signos? Vocês acham que dá? Eu falo rápido ou não? Dá sim, pode falar, fica à vontade. Então, assim, é um ano muito importante. Eu vou tentar falar os opostos, tá? Porque daí vai mais um pouquinho mais rápido. Mas é um ano muito importante para os signos de fogo e acaba atraindo os signos opostos também. Então, Áries e Libra são signos opostos. É um ano de transformações profundas. Se a gente for conversar com os arianos e com os leoninos, a gente vai ver profundas transformações recentes na vida deles. Eles vão discorrer a respeito de alguma coisa, né? Os sonhos vão mover os corações dos arianos, eles estão com um propósito um pouco maior. Então, é muito importante eles criarem, né, um direcionamento, criar um foco e ir por aquele foco, porque as mudanças vêm, queira ou não. Se escolher este foco e esse propósito, melhor, principalmente para o signo de Áries. Para o signo de Libra, a questão pode ser um pouco diferente, tende mesmo a ser algo que exija mais estrutura, pode-se exigir um pouco mais de estrutura, pode-se precisar rever, né, alguma questão, mas Ares tende a ter uma mudança muito significativa na vida. Os arianos e os aquarianos tendem a ter mudanças muito significativas, principalmente se pegar o sol, algo vai mudar dentro deles, né? Touro, Saturno está saindo dele, vai e volta, né? Então está mexendo muito com os valores. Os taurinos mudaram completamente. Tudo que eles viveram nos últimos anos, do dia para a noite, eles mudaram em algum aspecto. Vocês estão vendo outros taurinos na sua frente, não são mais as mesmas pessoas que eram algum tempo atrás, né? Então, nos últimos anos, os taurinos mudaram totalmente, eles mudaram, eles recomeçaram, eles reconstruíram, vão ter que se readaptar a uma nova realidade, estão nesse processo. Existe uma busca de equilíbrio, se libertaram de muitas coisas. Então, houve esse processo para os taurinos. Os taurinos mudaram. Ano que vem, eles vão ter paz, né? Esse ano é um ano de mudança ainda, né? Vão continuar vivendo tudo isso. Para Gêmeos, Gêmeos e Sagitário, né? A vida está cheia de descobertas, eles estão descobrindo a si próprios, estão descobrindo uma nova versão deles mesmos. Então, existem novas possibilidades, novas oportunidades, novos desafios para serem enfrentados, né? Existe também cura de feridas emocionais, tanto para Sagitário quanto para Gêmeos. Gêmeos, se acompanhar a questão, né? Eles vão se colocar muito em xeque, pode se ver assim um pouco perdidos no primeiro semestre, no segundo semestre é só alegria, né? E Sagitário é obrigado a criar novos propósitos. Acho que a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas vai ser obrigado a criar novos propósitos na vida, né? Se focar em determinados propósitos. Isso é muito importante. Vai existir, né, uma nova versão também do Sagitariano está se reinventando. Todo Sagitariano está em processo de reinvenção. Então tá diferente, né? Estamos diferentes. Os geminianos vão passar por um processo
muito parecido, né? São signos opostos e complementares. Existe um paralelo, né? Um tem que buscar a solução do outro. Os cancerianos estão em reconstrução. O foco dos cancerianos vai ter que ser, né? Tem que ser os relacionamentos. Tanto os relacionamentos interpessoais, casamento, amigos, filhos, pais, quanto os relacionamentos extrasociais, que são a vida profissional, né? Vai ter que aprender a fazer negócio, vai ter que aprender a conversar com pessoas que antes não era importante conversar. Vai existir uma quadratura ali entre Vênus e Urano que mostra que tudo, né, vai ter que ser tratado com muita clareza. Não adianta querer que o outro adivinhe o que está acontecendo. Tem que falar com todas as palavras, expressar, pedir ajuda, né? Por outro lado, Capricórnio já tende a estar mais empoderado, vai atrás de dinheiro, vai atrás das novas oportunidades, não está querendo fazer muita ligação, está querendo fazer justamente o oposto, mas a vida vai obrigar. O importante é fazer exatamente isso, né? Estou falando um pouquinho por cima, mas Capricórnio também precisa. Eles acham que precisam de parcerias profissionais. E realmente vão ser muito favorecidos. Tanto Câncer quanto Capricórnio tendem a ser muito favorecidos por parcerias, né? Leão, Marte, Plutão, né, vai acabar influenciando ali esse signo. Cada um está numa batalha, né, interior e vão ter que demonstrar muita coragem para viver esse próximo passo. Todos estão passando por esse período de coragem, viver um próximo passo, um novo desafio. Algo está mudando na vida dos leoninos também, né? Mas vai exigir essa questão relacionada à coragem. Quem tem lua em leão, ascendente em leão, quem tem coisas importantes em leão no mapa, podem também ser influenciados por esses critérios. Então, a coragem, não ter medo, se jogar, é a melhor coisa, né? Se jogar, mas com prudência. Existe, né, o temerário e tem que ficar ali entre as virtudes. O temerário e a coragem. Tem que existir um meio termo. Não pode ser a coragem exacerbada que faz a pessoa, né? E nem o medo que torna a pessoa covarde. Tem que ter um meio termo ali. Leonino, ele é exagerado mesmo com as questões relacionadas à imagem, ao ego e à coragem. Aquário passa por isso também às vezes. São meio destemidos, né? Então, tem que existir. Para Aquário, isso é mais evidente. Então, eles são meio destemidos e enfrentam as coisas, se jogam e precisa ter essa questão relacionada à prudência também, né? A sensação é que pode ser que ande no escuro e precisa se direcionar, encontrar um caminho para onde ir, leão, e não pode ficar na inércia. Não tem nem como ficar, porque o universo não vai deixar. Muito difícil o universo deixar, né? Já Virgem está num impasse, né? Os virginianos estão num impasse. Eles vão entrar numa questão, né? Em diversas questões ali, em relação a eles mesmos. Houveram situações muito ligadas ao desprendimento de valores, desprendimento do que eles consideravam importante. Eles tiveram que reavaliar o que era importante, tornar importante coisas novas, vivenciar novas situações que quem escolheu, escolheu, quem não escolheu, aconteceu, né? Então, viveram isso. E agora o que vai ser necessário fazer uma limpa, porque acho que se acumulou muita coisa. Então, Virgem vai entrar num processo de se libertar de algumas coisas, de tudo que está excessivo na vida deles. Então, se está faltando tempo para o virginiano fazer o que ele quer, ele vai se livrar de algumas coisas que ele considera não importante para pôr foco naquilo que é importante para ele. É muito importante seguir a intuição e não ter medo também, assim como eu, não ter medo de seguir por novos caminhos. E com sabedoria, com coragem, né? E principalmente com atitude, ter essa atitude de seguir pelos novos caminhos. O que não serve mais é o momento de ficar para trás. Está na hora também de conhecer coisas novas, se atualizar. E acho que essa atualização de Virgem pode levar pelo fascínio de novos caminhos. Então, a gente vai ver muito virginiano se renovando por aí, né? Mudando alguma coisa. Libra deu tempo da gente falar, né? A família vai se focar um pouco mais para a família e para as necessidades básicas deles mesmos,
vão querer viver em grupos menores, tem que resolver algumas pendências que vai haver cobrança, na verdade. O libriano vai ser muito cobrado nesse ano. Então, ele tem que se preparar. A pior pessoa para ser cobrada é Libra, porque eles gostam de estar bem socialmente. E eles estarem com certas obrigações, eles consideram injustos, né? Porque eles gostam de um equilíbrio. Mas tem o lado bom, que Libra tende a ter surpresas inesperadas, sonhos alcançados, sonhos realizados. Já Escorpião vai precisar, os escorpianos também vão precisar se refazer. Pode ser que os escorpianos se deparem com uma realidade ali diferente da que eles estão esperando e precisem seguir por novos rumos. Se vocês, quem é escorpião aqui, se está com algum plano, algum projeto, alguma coisa pendente para dar certo e aquilo não sai do lugar, reveja, tem que rever, né? Vai precisar de novos rumos, porque vai fazer a quadratura ali que pegou leão, vai fazer quadratura ali com escorpião. Então, é necessário rever isso que você está tentando, né? Esse projeto que não sai do lugar, precisa ser revisto. O erro está dentro do que foi. Para você executar isso, precisa ser revisto. Para você colocar em prática e chegar no objetivo que você quer, você errou, tem algo errado ali no que foi feito um pouquinho antes. E essa nova situação, você conseguir rever, refazer isso que está pendente, refazer, reestruturar, vai trazer novas situações e você vai poder até ter a opção de escolha sobre o que é melhor para você. Podem surgir pode até ter uma superação. Pode vir melhor, mas precisa na verdade, precisa corrigir algum erro do passado, em outras palavras. Corrigir alguma coisa que deu errado, algum projeto que você fez, que foi feito, que foi editado, às vezes na edição, uma palavra que está errada e não passa. Então, é isso que precisa ser revisto. Precisa fazer o caminho de volta para poder andar para frente. Sagitário vai precisar ser mais consciente, vai precisar se ajustar a alguma coisa na vida, né? Vai precisar se refazer, está se refazendo. Os sagitarianos estão se refazendo. Então, a gente vai ver muitos sagitarianos se refazendo nas questões relacionadas a hábitos, a atividades, ao gerenciamento do tempo. Vocês já viram, assim, vão ver sagitarianos mais organizados, o que é muito difícil. Sagitariano tem muita dificuldade na questão de organização. Porque para eles olham no geral, olha, um virgem e um sagitário é um dilema total. O que tem virgem de organizado, não só virgem, estou dando o exemplo extremo da organização, virgem. Tem sagitário ali de prático. Então, às vezes, eles escolhem pelo caminho mais fácil. Eles cortam um caminho, eles olham assim, se está tudo funcionando, tá bom, né? E não é assim que funciona. Então, vai existir ali, né, uma quadratura entre o signo de Virgem e vai exigir que Sagitário se apegue um pouco mais a detalhes. Então, o Sagitário vai se aprimorar nas coisas. Pode ser nas coisas que eles gostem, né? Vamos ver também muitos sagitarianos passando assim de uma profissão para outra, de uma carreira para outra, de uma situação para outra. Eu emagreci. Vamos ver se eu consigo emagrecer mais, né? Mas vamos ver algumas outras coisas, mas de repente dar foco em mais uma coisa do que na outra, né? Vamos ver essa mudança acontecendo. Vai ser notório, mas está tudo muito ligado à organização, à ordem, que a vida vai obrigar o sagitariano a ter. Também a gêmeos a ter, né? Vão ter também realizações de sonhos. Seguir por esse caminho tem realização de sonhos, tanto para Sagitário quanto para Gêmeos. Não vai ser fácil, é um ano de desafios. Quanto mais desafio, melhor o resultado. Para Capricórnio, a gente vai ver, né, que nem a gente estava falando, Capricórnio está buscando novos horizontes. Liberdade para Capricórnio, vamos falar, quando o Capricórnio vibra baixo, é poder aquisitivo. Capricórnio tem prazer em trabalhar e ganhar retribuição do trabalho. Vibrando numa máxima espiritual, Capricórnio é criação de valores. Então, nós veremos os capricornianos se alegrando com o fruto do trabalho, com o fruto do esforço deles. Mas eles estão buscando esta liberdade, melhorar,
todo lugar onde o capricorniano estiver, ele vai querer melhorar os processos. Isso é liberdade para o capricorniano, né? Tem a questão também das realizações dos sonhos, porque tem muito a ver com isso. É preciso poupar para não encontrar dificuldades. Os capricornianos terão mais desafios, ainda bem que são eles. Tá bem, Câncer e Capricórnio lidam melhor com essas questões financeiras. Câncer nem tanto, porque eles são mais bonzinhos, eles gastam mais com os outros. Capricórnio já é mais comedido com isso. Ele sabe equilibrar, ele sabe capacitar pessoas. Então, as questões relacionadas assim, quem poupar, Capricórnio é mais inteligente para lidar com algumas questões financeiras. Capricórnio e touro equilibrado. Um touro desequilibrado, ele se torna totalmente maluco com o dinheiro dele. Um Capricórnio também desequilibrado, ele pode ter ou o vício do trabalho, ou ser totalmente consumista, e não ter R$ 1 guardado, às vezes, né? Porque ele fica mexendo ali com a imagem social dele. Então, ele vibrando numa situação, né? Vibrando numa frequência um pouco maior, tem essa questão de saber dominar a parte financeira e a realização de sonhos. Então, é uma época boa para o capricorniano que quer, por exemplo, comprar uma casa, que é o sonho dele. Eles têm mais esses objetivos, né? Então, é o fruto do trabalho dele, é o resultado, é a recompensa dele, né? Não está errado. Não é errado também, né? Mas ver, de repente, assim, restaurado, um grupo ao qual ele pertence. Por exemplo, todo mundo estava muito desunido. O capricorniano tem esse prazer de unir, né? Os amigos do trabalho no final de semana, ter aquela influência social, para eles é muito importante. Então, tem essa questão também. É um ano bom, pode ser um ano muito bom também para Capricórnio, se ele souber levar. Aquário. Aquário é a bolinha da vez, né? Então, a gente vai perceber, assim, é um ano de perceber o que faz realmente sentido para Aquário, né? Eles vão ter esse critério. Muita coisa que era muito valiosa, os aquarianos vão mudar. Muita coisa que era muito valiosa para os aquarianos pode deixar de ser. Muita coisa que eles não viam sentido nenhum em fazer pode se tornar algo muito importante, pode se tornar uma razão, um propósito, um objetivo de vida para eles, né? Para viver essas novas relações, né? Vale muito a pena observar o que a família também precisa, não se tornar tão individualista. Talvez o aquariano que esteja vibrando numa outra atmosfera, talvez numa atmosfera, né, do lado ruim de Leão ali, do lado polar de Leão, ele vai buscar um pouco mais as questões relacionadas ao individualismo. Pode se afastar um pouco das questões da família, das necessidades da família. É importante ver isso, está quase imperceptível, né? Então, vai colocar em xeque essas questões para o aquariano. Vão criar-se novas realidades também, mas vai ser um ano em que vão ser anos desafiadores para aquário, isso sem dúvida, né? Vai mudar, vai ser desafiador. Quanto maior o desafio, melhor o resultado, como a gente acabou de falar, né? Então, também, né, para peixes, vão haver muitas oportunidades, né? Esse é o último signo, tem muito a ver ali com Virgem também, é o oposto de Virgem. Então, tem muitas oportunidades profissionais, tem muitas questões, né? Tem soluções para as dificuldades profissionais que peixes andou vivendo nos últimos tempos. Passou por muitos desafios, tentou não se desligar e às vezes ficou presa, criou raízes em lugares que não eram tão bons. Nesses últimos tempos, as raízes tiveram que ser quebradas. Houve, né, uma mudança ali dentro, né? Houve uma quebra de perspectivas. Então, as questões profissionais de peixes tendem a tomar uma solução. Isso até no extremo, às vezes, de haver uma mudança de profissão mesmo, né? Os piscianos estão em busca de estrutura, eles estão se sentindo mais livres, né? Estão se sentindo mais livres para buscar outras soluções, além das convencionais que eles estavam acostumados a ver. Estão querendo ir além. Peixes tem que tomar muito cuidado com a alienação de qualquer forma. Quando a gente fala de consciência, quem tem uma dificuldade maior de entender a questão da consciência e espiritualidade é peixe, não a pessoa pisciana.
mas o signo de peixes, quem tem peixes forte um pouco no mapa, tem um pouco mais de dificuldade com a questão da materialização da consciência e utilizar a consciência para algo direcionado, porque tem essa questão um pouco mais da dispersão mesmo, né? Buscar, né, o álcool, qualquer alienação é regida também por Netuno, né? E vibra melhor ali no ambiente pisciano. Então, é muito importante também ter essa questão, né, da lucidez, da busca de estudos, né? Buscar um ambiente estruturado exige diversas coisas, né? Às vezes não é, se é buscar a realidade para criar essa estrutura que peixe está buscando. Pode também se sentir muito movido a fazer mais a caridade, porque Saturno está ali, né? Então, vão fazer mais coisas, vão querer fazer, vão ter um ponto de apoio para se tornarem pessoas mais altruístas, né? Mais buscadoras, se ligarem a alguma coisa. Todo mundo vai estar mais espiritualizado esse ano, mais espiritualizado e com a fé mais busca em resultados pela fé. Peixes tem de ser o mais apegado a isso, né? Vão buscar também, vão fazer acordos inesperados, tende a conseguir muita ajuda dos amigos, né? Muito auxílio, muito apoio, não são de pedir, mas tendem a ter muito isso também, né? Fazer mais acordos e se voltar um pouco mais para si e para os seus interesses, né? Mas essa questão da estrutura tem que realmente usar a consciência e seguir o foco. Quem desfoca mais das questões materiais, tirando as questões que são relacionadas ao outro, sem dúvidas é peixe. Então, acho que era isso que eu tinha que falar para vocês, irmãos. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Esses são os meus contatos. Eu me coloco aqui à inteira disposição de vocês. E eu agradeço muito por vocês terem me ouvido até agora. Nós que agradecemos, né? Excelente palestra. Cida, não estou conseguindo te ouvir. Ai, meu Deus, deixa eu tirar esse microfone, ele não está me ajudando. E agora? Tá melhor. Ah, sim. Então, nós que agradecemos, excelente palestra, tem muita coisa para a gente rever aí, vamos ouvir, tá gravada, não vai ficar gravada no YouTube. Se você puder Ai, que deixar o bom. slide, né, para nós revermos, né, tem algumas questões aí muito importantes. E de tudo que Se você quiserem falou, perguntar, fico à disposição de vocês. então, uma das coisas, né, que você falou que eu sinto que já está acontecendo, porque eu presto trabalho assim de terapia para idosos aqui em Santa Isabel, né? E na Secretaria Social. E lá eles estão muito assim preocupados em deixar os idosos mais atentos com a questão da tecnologia. Então eles dão aulas já para Mesmo? idosos, eles já estão fazendo isso, né? Eles estão Que bom, vai se precisar. cuidando mais, né? Estão mais assim saindo um pouquinho da casa e cuidando deles, né? Procurando aprender, voltando para a escola, se inteirando da tecnologia. Eu acho muito interessante isso que você falou e já está acontecendo, né? Nossa, é verdade. A gente vai ver mais e mais acontecer. Vão se aprimorar ainda esses métodos. Pode até se tornar, às vezes, essa prática onde você está vindo se torna inspiradora para outros lugares, né? A gente vai ver uma incidência muito maior, né? Muito mais envolvimento, né, da sociedade voltada para isso. E cobrando também, eles vão votar, né, no Conselho Tutelar, né? Então, eles estão muito ativos nessas questões mais próximas ali pelo menos aqui, eu estou falando que a cidade é menor, né? Eles vão votar quando tem essas questões de eleger o Conselho Tutelar, de eleger o Conselho do Idoso, né? Então, eles estão muito atentos nessas questões. Eu achei muito interessante. Legal. Nossa, isso é ótimo. É ótimo. Gratidão, irmão. Gratidão. Parabéns, parabéns, gratidão, olha, valeu, hein?
Foi excelente. Ai, que Muito bom. obrigada, Obrigada, viu, irmão. Juliana? Ah, Obrigada. você Obrigada mesmo. está de Muito feliz parabéns por te mesmo. ver. Que bom, viu? Muito obrigada. Nada. Mas algum irmão gostaria de falar, perguntar, agradecer? Estão quietinhos todos? Estão refletindo. Não, Heitor. Muito bom, querida irmã Juliana Aracaki. É um tema extremamente relevante para os dias de hoje, justamente porque toda essa comoção, de toda essa movimentação que ocorre em nosso planeta, né? Então eu acho que é de suma importância os diversos campos do conhecimento, seja ele político, econômico, cultural, religioso também, e percebendo essas mudanças e fazendo esse leque em relação à própria astrologia, né, que nos traz essa profunda reflexão desses movimentos que ocorrem não só nesses anos que se passaram, mas os anos também adiante, né? Então eu acho que é muito importante esse tema, né, estar sempre acompanhando aí todas as revoluções astrológicas, essas conjunções aí, que nos traz grande importância nesse quesito. E mais uma vez agradeço a nossa querida irmã Juliana por trazer esse tema de grande importância para nós aqui, irmãos teosofistas, e também buscamos um entendimento melhor sobre essa ciência oculta que é a astrologia. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço, irmão. Eu que agradeço. Agradeço mesmo. É muito bom estar com vocês. Tamira. Juliana, muito obrigado por essa palestra. Obrigada a você, Samir. Você falou uma coisa muito importante, um quesito importantíssimo. A preocupação que a gente tem que ter um com o outro. Porque a tecnologia, eu pelo menos acho assim. Se eu vejo uma pessoa que está na minha rede social, que está precisando de uma palavra, de um apoio, eu tenho feito isso há muito tempo. Não como psicóloga, mas como amiga. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter nesse círculo de amizade, sabe? Porque a tecnologia, ela foi feita só para isso. Não é para criticar ou para você brigar, mas para você ter interesse pelo outro quando ele necessita. Eu acho isso muito importante, independente de ser terapeuta ou não. Verdade, né? Aproximação das pessoas, né? É, Interação das pessoas. O ser porque humano está se tornando cada vez mais sozinho, né? exato, Cada vez mais ent- solitário. exatamente. Porque se um amigo seu está doente, ele precisa de um apoio. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa que é amiga minha. Aí ela me disse: Samira, cada vez eu me sinto mais sozinha. Eu tenho meu computador, eu tenho meu internet, mas as pessoas não são capazes de falar um bom dia, de perguntar como eu estou. Então, é muito importante essa interação. E eu sou uma pessoa muito grata, porque nesse ano inteirinho, o ano passado, por tudo que aconteceu comigo, as pessoas se aproximaram de mim, perguntaram e perguntam até hoje como você está, como você tem passado, você tem conseguido administrar
tudo isso que você passou. E isso é uma gratidão que eu tenho que ter com as pessoas. E eu retribuo. Então, eu acho que isso é muito importante. Sim. E você falou também dos terapeutas que fazem curso num final de semana. É perigoso. Porque um psicólogo, ele estuda 5 anos e mais 3 para se formar como terapeuta. E ele estuda o resto da vida. Então, não é num cursinho de final de semana que você vai conseguir ajudar outra pessoa. Então, Exatamente. tome muito cuidado com isso. Eu Muito não cuidado. sei avaliar, mas eu acho delicado isso, né? Acho delicado. Eu vi até já utilizar hipnose, né? Não sei até que ponto, né, que essa hipnose, primeiro, não sei se é real, se a pessoa se capacita para realizar um procedimento desse em tão pouco tempo, e também não sei se, se conseguir, até que ponto isso é benéfico, né? Porque mexer com a consciência do outro é muito sério. Exatamente. Então, exige muito estudo, sabe? O psicólogo ou médico nunca para de estudar. Você vê, tem que fazer curso, tem que se aperfeiçoar, porque é um trabalho individual. Uhum. Então, tome cuidado. É verdade. É, tem que ser cuidadoso, né?